السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، أو كما قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. Estimados ulama, respeitosos irmãos e irmãs, gostaria antes de mais agradecer esta oportunidade que me foi cedida pelo Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico, um braço forte do Conselho Islâmico. Portanto, é uma dádiva logo no primeiro dia do Ramadã poder estar aqui para poder partilhar alguns dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam no que concerne a este momento que estamos agora aqui presenciar. Eu gostaria também parabenizar e felicitar a todos que estão aqui presentes, os nossos irmãos, as nossas irmãs, em particular as irmãs que constituem um número maior neste evento. É consensual nos sábios que a fé das mulheres é mais forte que dos homens. E nós temos este exemplo no Corão, quando Allah subhanahu wa ta'ala dá o exemplo da mulher com muita fé, ou quando dá exemplo de alguém que teve uma fé forte. Allah não deu exemplo de um homem, mas sim deu exemplo de uma mulher. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah dá o exemplo da pessoa que creu. Qual é o exemplo desta pessoa? Allah deu o exemplo da mulher de Faraó. إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Nós conhecemos a história que ela cedeu tudo, não é? Aquelas regalias todas que ela tinha no palácio de Faraó. Ela tornou-se crente, acreditou na mensagem de Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, e ela teve que depois ceder tudo aquilo para preservar a sua fé. E Allah mencionou esse exemplo no Corão: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. E os comentadores dos ahadíces do Corão, assim como os historiadores, mencionam a era, ainda os primórdios do Islã, quando os muçulmanos estavam sendo perseguidos em Meca e eles tiveram que emigrar pela ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam para Habasha, para Abissínia. E naquele tempo muitos até também abdicavam do Islã, renunciavam ao Islã. Temos o exemplo de Ubaydillah ibn Jahsh. Ubaydillah ibn Jahsh, irmão de Habiba, que também emigrou para Habasha. Mas quando chegou lá, depois de um tempo, abandonou o Islã, saiu de Meca para salvaguardar o Islã, mas quando chegou no Habasha, ele renunciou ao Islã e abraçou o cristianismo, acabou morrendo assim como um cristão. Os comentadores dizem que na história toda não se conhece uma mulher que foi forte no Islã e que depois abandonou o Islã. Portanto, nós vemos nesses eventos também as mulheres têm sido mais as que aderem. Portanto, tem esta ligação, esta devoção também para com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que se diz
não é? E Aisha dizia, até educar uma mulher é educar uma nação. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha e preserve as nossas irmãs, que mantenham, não é, este controle, em particular nas suas casas, fazendo com que o Islã prevaleça, e são essas que vão transmitir, não é, o Islã para as nossas crianças e assim em diante. Não quer dizer que os homens, ou não quer dizer que esta regra aplica somente para as mulheres, mas é uma característica, não é, que se detecta com mais frequência nas mulheres. Acima de todos, em todos, ففي كل خير, existe bem nos dois gêneros. O tema que me foi cedido aqui é para falar de como ter um Ramadã de sucesso. Como ter um Ramadã de sucesso e o que evitar, o que pode invalidar o jejum. Portanto, são 3 aspectos que eu vou tentar resumir na minha intervenção. Portanto, não tenho muito tempo e sabemos que as nossas agendas também podem estar até certo ponto comprometidas com as outras atividades. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo do Corão: ó crentes, foi para vós prescrito o jejum, assim como foi prescrito para o povo que vos antecedeu. E Allah diz: ayyama ma'dudat, são poucos dias. Todos nós vamos testemunhar isso. Daqui a uma semana nós veremos quão rápido este Ramadã irá passar. Estamos ainda a começar, mas veremos que irá passar muito rápido. São poucos dias. Os comentadores dizem que são dias que nós podemos contar com os nossos dedos. São 29 ou 30 dias só. E passa rápido. O propósito do Ramadã é alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Estive a falar isso na conversa ontem do Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: aqueles que alcançarem o temor. Aqui, o Ramadã tem um propósito, nós alcançamos o temor. La'allakum tattaqun, para que possais temer Allah. E no outro versículo, Allah diz: aqueles que temem Allah, que verdadeiramente temem Allah. Allah diz: yaj'al lahu makhraja, para toda dificuldade, Allah subhanahu wa ta'ala sempre cria uma porta, um êxito para ele. Para quem teme Allah subhanahu wa ta'ala. E este temor é alcançado juntamente com a confiança de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem confia a Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi", se vocês confiassem verdadeiramente a Allah subhanahu wa ta'ala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, Allah iria vos prover da maneira que Allah provê os pássaros. Allah daria a vós o rizq da maneira como Allah dá o rizq aos pássaros. Yaghdu khimasan wa taruh bitana, ao amanhecer os pássaros saem com os seus papos vazios e ao anoitecer eles voltam com os seus papos cheios. Onde que eles trabalham? Não trabalham em nenhum lugar. Allah subhanahu wa ta'ala provê o rizq a eles. Quando? Quando nós temos temor, quando nós confiamos verdadeiramente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo do Corão: la'allakum tattaqun, para que possais alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E no hadith ainda do Tirmidhi, que foi narrado por Abu Huraira, hadith autêntico, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, logo na primeira noite de Ramadã: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, na primeira noite do mês de Ramadã, que é no fim do mês de Sha'ban, foi ontem à noite, logo no ocaso do sol, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: sufidat ash-shayatin wa maradatul jinn. Os demônios, os jinns rebeldes, são todos acorrentados. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. As portas do paraíso são abertas e nenhuma porta é fechada. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. As portas do inferno são fechadas e nenhuma porta é aberta. E as portas do paraíso são abertas e nenhuma porta é fechada. وينادي مناد, e um anunciador aclama: يا باغي الخير أقبل, você que busca o bem, aproxima-se. ويا قاصد الشر وَيَا بَاغِيَ الشَّرَّ أَقْصِرْ, e você que busca o mal, a maldade, distancie-se. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, e Allah subhanahu wa ta'ala liberta
inúmeras almas do fogo infernal, e isso acontece em todas as noites do Ramadã. Este hadith, se nós formos olhar parte por parte do hadith, logo na primeira noite do Ramadã, em que o Satanás, o Shaitan, os djinns rebeldes são acorrentados para que eles não interfiram no ibadah, no mês que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para o Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumprir com esta obrigação do Ramadã. Alguém poderá dizer, mas mesmo assim no mês de Ramadã acontece maldades. Nós vamos ver que os ulama explicam esta questão. Portanto, existe, não é, um significado literal que efetivamente os demônios, o Shaitan é acorrentado, e outros trazem até um significado metafórico, que o efeito dele deixa de existir. Mas a alma tem aquela inclinação de fazer o mal, conforme o Corão estatui, inna nafsa la amaratun bisu. A alma tem esta inclinação de fazer o mal, de fazer a maldade, conforme a Nabi Yusuf menciona, a Nabi Yusuf diz, e isto mencionado no Corão, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Eu não me isento que possa fazer o mal, porque a alma tem esta inclinação de fazer o mal, illa man rahima rabbi, com exceção daquele que Allah subhanahu wa ta'ala teve a misericórdia. Portanto, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é de acorrentar, prender o Shaitan, para que o Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam possa cumprir com esta obrigação. E com o jejum, Allah subhanahu wa ta'ala pretende derramar, pretende abençoar, pretende e dar oportunidade a Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alcançar as recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala providenciou para que ele consiga alcançar essas recompensas e alcançar uma posição extremamente elevada no Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala não disse qual é a recompensa do jejum. Para o salat, Allah disse, um salat que fizer em congregação é multiplicado a 25, a 27 vezes mais. O que você gasta pela causa de Allah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. O que você gasta, Allah subhanahu wa ta'ala pode multiplicar até 700 vezes ou mais. والله يضاعف لمن يشاء. Mas para o jejum, Allah subhanahu wa ta'ala não disse. Para o hajj, para o umrah no Ramadã, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, umrah fi Ramadã ta'dilu hajj ma'i. Aquele que fizer umrah no Ramadã terá recompensa como se tivesse feito hajj comigo. Várias. Combater no jihad, no caminho de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. São recompensas que Allah menciona daqueles que combatem no caminho de Allah. Allah fala do Jannah, da posição deles. Mas para o jejum, Allah não diz qual é a recompensa. As-sawmu li wa ana ajzi bih. O jejum é para mim e eu irei recompensar esse jejum. É o único ibadah que existe sinceridade nele. É o único ibadah. Salat você faz, as pessoas podem ver que você está a fazer salat. Você pode mudar, não é, a forma de fazer salat porque está em frente das pessoas, e quando você está sozinho faz de outra maneira. Portanto, você está comprometido com as pessoas, o ambiente que você está, mas o jejum não existe esta hipótese. Não existe hipótese de você fazer o jejum para mostrar às pessoas, porque somente você e Allah sabem se você está de jejum ou não. O facto de você ter boca seca, lábios ressequidos, não quer dizer que você está de jejum. Você pode mostrar que está de jejum, mas você vai para a casa de banho ou um lugar está sozinho, você bebe água, como muitos de nós fazíamos quando éramos pequenos. Não é? Muitos fazíamos. Eu estou a dizer fazíamos. Eu também fazia. Quando eu era pequenino, estava a apertar, não é? Sede. À frente da minha mãe, eu estou com o maior jejuador. Lembro, acho que tinha 6 ou 7 anos. Ia lá beber água. Mamãe, o jejum está difícil, mas eu estou a aguentar. É normal. Nem era obrigatório o jejum. Nem era obrigatório. Porque o jejum torna-se obrigatório quando alguém atinge a puberdade, mas era o esforço que as nossas mães faziam para nós começarmos a jejuar. Assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Muru subyanakum bisalahum abna'u sab'in. Ordena os vossos filhos para fazer salah quando eles tiverem 7 anos. Wadribuhum idha balagu 10. Quando tiver 10 anos, por mais que tenha que bater,
para eles fazerem Salah. É repreender ao mais alto nível para fazer Salah, para quando chegar o momento em que Salah torna-se obrigatório, não se tornar difícil. Portanto, a sinceridade está na pessoa. Ele faz, mesmo estando sozinho, ele não bebe água, ele não come, não faz coisas erradas, aquilo que o jejum pretende. Há uma maior devoção e sinceridade, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, assim conforme os ulama explicam, wa ana ajzibi, eu irei retribuir. Não disse qual é a recompensa. Alguns comentadores, como o caso de Sufyan ibn Uyayna, ele explica que Allah diz isso, é comentário que o Sufyan ibn Uyayna faz, que no dia de Qiyamah, as ações, aquele que tiver dívida com uma outra pessoa, dívida em termos de dívida pecuniária, dinheiro, dívida porque você falou mal de alguém, bateu alguém, insultou alguém, consumiu imerecidamente bens de alguém, isso chama-se dívida. No dia de Qiyamah você terá que pagar com as suas ações. Portanto, o hadith diz, فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَى إِلَى أَخِيهِ. As boas ações dele será tirado em proporção à dívida que ele tinha. Até acabar as boas ações que tem e vai carregar pecado das pessoas. E depois ele será lançado no fogo do inferno. Sufyan ibn Uyayna diz que todas as ações serão retiradas para pagar a dívida de quem tiver, com exceção do jejum, porque o jejum, Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي. Porque o jejum, Allah diz, é para mim e eu irei retribuir e ninguém irá mexer a recompensa de jejum. Essa é a explicação que o Sufyan ibn Uyayna traz. Portanto, o Ramadã deve ser um mês, não é, que nós temos que maximizar a oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá de aproximarmos-nos a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala já facilitou um caminho, prendeu o shaitan e deixou com o teu nafs. O teu nafs é para você controlar o nafs. Este mês eu tenho que cumprir, aproximar-se de melhor forma. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith de Ibn Abbas radiallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam era no seu normal uma pessoa muito generosa. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ. E ele tornava-se ainda mais generoso quando? No mês de Ramadã. Quando encontrava com Jibril alayhi salam, وَكَانَ يَلْقَاهُ مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانِ. Em todas as noites ele encontrava-se com Jibril alayhi salam. O que faziam? فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ. E estudavam o Corão, recitavam mutuamente o Corão. Um recitava, o outro escutava, e o outro recitava, e o outro também escutava, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Portanto, o mês de Ramadã ganha um mérito especial por causa deste Corão. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Tornou-se o melhor mês por causa do Corão. Portanto, como ter um Ramadã de sucesso? Uma das formas, de várias podem ser as formas, mas uma das formas é a nossa ligação com o Corão. É o mês no qual o Corão foi revelado e nós temos orientação no Corão. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. É o Corão que é uma orientação para as pessoas e nós buscamos esta orientação no Corão. Portanto, nós podemos ter um Ramadã de sucesso seguindo as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo as diretrizes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que muitos fazem até jejum. Muitos estão de jejum, fazem jejum, mas do jejum não ganham nenhuma recompensa senão a fome. Kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa dhama. Muitos fazem jejum e do jejum somente tem a sede, tem a fome, tem o cansaço, mas a recompensa que é bom não ganham. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no outro hadith que man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharaba. Aquele que não abandonar a falsidade, aquele que não abandona as maldades, aquele que não abandona a calúnia, a intriga, a fofoquice de jejum, Allah subhanahu wa ta'ala não vê nenhuma necessidade neste indivíduo em deixar de comer e deixar de beber. Quando você está de jejum, Allah facilitou os caminhos, as portas para o Jannah. Por isso que as portas do Jannah no mês de Ramadã estão abertas. Você tem de praticar boas ações para ter acesso a este Jannah.
profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando se fala que as portas do Jannah são abertas, facilitou-nos o caminho do acesso ao Jannah, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-Jannah." Aquele que optar por um caminho na busca do conhecimento, Allah lhe facilita o caminho do Jannah. O que quer isto dizer? Quer dizer que o conhecimento que você foi buscar, o caminho que Allah te facilitou na busca do conhecimento, Allah te facilitou o caminho para o Jannah. Como é que você vai chegar lá? Através de prática, com o conhecimento que você adquiriu, praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer e você entrar no Jannah. Não quer dizer que quando você tem conhecimento, você já está no Jannah. Não. Você tem conhecimento e com este conhecimento você aproxima-se ao Jannah. Portanto, as portas do Jannah são abertas porque você tem de praticar tudo para merecer este Jannah que as portas foram abertas. As portas do Jahannam são fechadas para você se distanciar, não estar perto, não praticar ações que vão bater a porta do Jannah, do Jahannam ou do inferno, para você merecer estar naquele lugar. وَيُنَادِ munadi, não só há um anúncio feito todas as noites, يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ, você que está na busca do bem, aproxima. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, você que está na busca da maldade, do mal, distancie-se. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, e Allah liberta almas do fogo do inferno quando? وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, isso acontece em todas as noites do Ramadã. Não podemos nos deixar enganar com aqueles discursos que a primeira dezena é de Rahma, a segunda dezena é de Maghfira e a terceira dezena é de Itq min an-nar. Este hadith que diz que separa o Ramadã nessas três dezenas é um hadith fraco, enquanto que o hadith de Tirmidhi autêntico, como outros livros mencionaram, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: em todas as noites encontra-se esta misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, encontra-se o maghfira, perdão de Allah, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Allah liberta almas do fogo do inferno, não só na última dezena, mas sim em todas as noites do Ramadã. Portanto, nós temos que aproveitar esta oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu para merecermos isto que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. E a última parte do meu tema é o que quebra o jejum. Portanto, o que quebra o jejum? Nós sabemos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou o Corão menciona: "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma atimu as-siyama ila al-layl." Portanto, o jejum, que é a abstinência de comer, beber, ato sexual, do romper da aurora até o ocaso do sol. Portanto, essas coisas quebram o jejum se a pessoa praticar uma delas estando no período desde o romper da aurora até o ocaso do sol, com intenção, propositadamente. Se for por esquecimento, a pessoa comeu ou bebeu por esquecimento, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala lhe alimentou e Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe de beber. Portanto, isto não quebra o jejum. Mas para além disso, nada quebra o jejum, senão atos que nós podemos, que há uma exceção que os ulamás mencionam: tudo que você ingerir que vai para o estômago, então isso quebra o jejum. Para além disso, as outras práticas, como aqui mencionamos, a calúnia, a intriga, discutir, brigar, isso não quebra o jejum. A pessoa continua de jejum, mas a pessoa perde a recompensa de jejum. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa dhama." Muitos fazem o jejum, estão de jejum, laysa lahu min siyamihi illa dhama, mas não ganham nenhuma recompensa do jejum, senão a sede e a fome e por aí em diante. Portanto, há alguns mitos que as pessoas têm publicado, ou questões que as pessoas acham, não vêm mencionado nos livros de jurisprudência, de Sharia. Acham que há certas coisas que quebram o jejum. Por exemplo, alguém diz se a pessoa escova dentes, se a pessoa usa perfume, se a pessoa... aquelas práticas que nós todos temos acompanhado. Portanto, se não for dentro daquilo que é o limite que o Sharia deu, não teria tempo aqui de fazer menção de todos estes aspectos. Mas, acima de tudo, se nós tivermos alguma dúvida, nós temos os nossos ulama que temos que aproveitar, esclarecer as questões todas e não inventar na religião com o nome de minha inteligência, porque este aspecto, eu sou inteligente, está a desviar muitas pessoas. O Din,
Ma qala Allah wa qala Rasul, conforme o Imam Shafi diz, o din, o Islam, é aquilo que Allah disse e o seu mensageiro disse, wa ma siwa dhalika wasawisu shaitan, e tudo que vier além disso são sussurras do Satanás. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de seguirmos o nosso Islam em conformidade às recomendações de Allah e do seu mensageiro, e que faça, acima de tudo, que possamos ter este Ramadã como o nosso melhor Ramadã. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natura é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.